As 24 horas de Le Mans é uma categoria bem peculiar. E antes de tudo, provavelmente o vídeo da GT1 ainda vai ser essa semana, então eu já tô dando um aviso prévio. Pasmem, e essa categoria é uma das categorias mais baratas do mundo. Essa categoria foi criada lá em 2006 por algum americano maluco, e o conceito é simples, é um campeonato de corrida de longa duração para amadores. E sinceramente aqui não importa se você é um bom piloto ou se você é um mau piloto. Se você for alguém criativo, você consegue ganhar essa categoria. Mas não é porque a categoria é bagunçada que não vai ter regras. Você tem que correr com um carro onde o custo da preparação e da compra do carro não pode passar de $500. Mas claro que equipamentos de segurança como gaiola, bancos de corrida e cintos tem que ter, e isso daí não vai ser descontado. Mas não é só gastar $500 em um carro, os juízes vão avaliar se você gastou $500 de fato. Se eles ditarem, não, esse carro aqui custou $510, você vai receber punição. E aí de duas uma, ou você vai perder umas dezenas, centenas de voltas no início da prova, ou os caras vão modificar o teu carro na marra. E que por mais que seja uma categoria bem descontraída, bem criativa, eles ainda não tiram o fato de ter diversos equipamentos de segurança. Isso daí é muito levado a sério nessa categoria, seguindo o padrão de corridas profissionais. Lembra que eu falei que se os juízes julgarem que seu carro custa $510, $520, é extrapolar o limite de $500 em geral, você pode subornar eles? Não, dinheiro não funciona. Ou seja, vamos entrar numa situação hipotética que você conseguiu se inscrever nas 24 horas de Le Mans, levou lá um Honda Civic batido que custou $601. Aí o juiz vai olhar pra sua lasanha e vai falar assim, isso aqui não custou $500 não, hein? Vou ter que arrancar o motor do carro. Você vai ter que correr sem motor. Como eu disse, dinheiro não funciona. Mas caso você queira correr com seu carro de $601 não querendo pagar em dinheiro, juízes podem aceitar comidas, bebidas e camisetas. Então ainda na situação hipotética, se você quiser correr com seu Honda Civic de $601, você pode simplesmente oferecer um prato de estrogonofe pro juiz e se ele aceitar, você tá dentro. Ou em casos mais extremos, ele vai ter que te pedir um favor e você vai ter que cumprir. Ele vai olhar no fundo do seu olho e vai falar assim, ô, vai do Cazaquistão até a Nova Guiné aí pra mim, em 2 horas. Detalhe importante que é você e mais 99 carros de qualidade duvidosa correndo em volta de uma pista. Sinceramente, eles não estão dando a mínima se você terminou a corrida em primeiro lugar. O que importa é o Index of Influence. O prêmio de verdade é entregue à equipe que consegue terminar com o carro mais improvável de terminar o evento. Então sim, nesse lugar uma Kombi Doca talvez consiga ser melhor do que a sua BMW Série 3 que está faltando o radiador. Ou quem sabe o seu Peugeot 507 sem fluido de freio, vai saber, eu não sei o carro que você tá competindo. Mas se caso acontecer uma bandeira amarela na corrida ou você receber um stop and go, você vai ter que parar no box e os caras vai zoar, mano. Se você bateu ou rodou, vai ser pior ainda. Eles vão mandar você escrever, eu não vou rodar de novo por 500 vezes em um quadro negro. Ou algum juiz vai pintar alguma parte do seu carro de cor de rosa. Ou no pior dos casos, você vai ter que ser obrigado a vestir uma fantasia e vai ter que competir o resto da prova usando aquela fantasia. Eu não vou mentir, seria até que bem interessante você ver um boneco da Michelin dirigindo uma Chevrolet Marajó, que o pistão entrou em órbita nos primeiros 4 minutos da corrida, e que por falar em pistão entrando em órbita, aqui também tem muito foco na confiabilidade do seu carro. Você também é considerado vencedor se você conseguir fazer o seu carro chegar até o final da prova sem quebrar ou sem pegar fogo, no melhor dos casos. E que por mais que o nome da categoria seja 24 horas, ela é dividida em 2 dias, sendo de 14 a 15 horas de pista no total. Mas teve também algumas edições que tiveram de fato 24 horas sem parar. E assim como as 24 horas de Le Mans, aqui também tem classes, nada aqui é bagunçado, senhoras e senhores, não é coisa ruim não. Porém aqui, ao invés da Hypercar, da LMP2 e da LM GT3, temos a classe A, a classe B e a classe C. Sendo a classe A carros que têm reais chances de vencer a corrida sem quebrar. E aqui pode se encaixar BMW de série 3 de antes dos anos 2000, Mazda Miata porque é um carro que você acha com muita facilidade e muito barato nos Estados Unidos, principalmente em más condições. Qualquer carro que tenha um motor minimamente confiável, seja Corolla, Honda ou Lexus, que também tem fácil viabilidade nos Estados Unidos, já vão ser considerados como classe A. Agora a classe B são carros que de fato podem quebrar no meio do circuito, como por exemplo o Volvo 240 ou o Chevrolet Cavalier. Já a classe
C não é nem com grande risco de quebrar, é quando que esse carro vai quebrar. Na classe C é bem comum você ver minivans, carros dos anos 70 e alguns carros faltando diversas partes. Ok, ganhei as 24 horas de Lemons. O que eu ganho? Você ganha os mesmos $500 que você gastou para fazer o seu carro, só que em moedas, centavos de dólar. Em algumas edições passadas das 24 horas de Lemons, tinha uma votação para saber quem era o cara mais chato e quem era o cara que dirigia mais agressivamente na corrida. Se você fosse esse cara, o seu carro era destruído numa área dos boxes por uma escavadeira ou por algum tanque de guerra. E só mais uma vez falando do prêmio, quanto mais perto o seu carro tiver de ir para um ferro velho ou para algum desmanche, maiores são as suas chances de levar o troféu principal para casa. E eu quero contar a história de um dos carros que já correram nas 24 horas de Lemons. Um carro Donk conseguiu ganhar essa prova. E esse carro não era nada mais nada menos do que um Pontiac Bonneville de 1980. E quem conseguiu fazer essa façanha aí foi a equipe Speedy Cop and the Gang of Outlaws. Era um sedã grande americano montado no estilo Donk, que é um estilo muito comum lá nos anos 80, 90 dos Estados Unidos. O carro tinha uma roda muito grande e uma suspensão bem alta. E foi justamente por isso que ele conseguiu ser um ícone das 24 horas de Lemons. O carro parecia que ia tombar a qualquer hora, mas aí é que tá, ele foi contra as expectativas, ele conseguiu dar centenas de voltas no circuito, que devia ser bem legal para os adversários dele, tipo, você tá ultrapassando um carro que da metade do seu ele é só roda. É inegável que essa corrida seja por entretenimento, seja como piloto, seja como espectador. E muitas equipes que compravam esses carros iam pro autódromo e voltavam para casa rodando com o carro. E pasmem, essa categoria atrai pilotos até de categorias maiores, como a NASCAR e a IndyCar. Sejam eles convidados pelos organizadores ou eles vão até mesmo disfarçados só pela pura diversão. Porque lá todo mundo tá competindo de igual para igual, ou melhor, de pior para pior. Lá não tem grandes patrocinadores te cobrando para você bater tal meta ou fazer tais voltas. O que fora de temporada, pilotos renomados vão lá para dar uma voltinha nas Dodge Caravan das 24 horas de Lemons. E aí, você compraria um carro de $500 só para competir nas 24 horas de Lemons? Porque eu com certeza faria isso, se eu tivesse $500. Espero que você tenha entendido tudo sobre essa categoria no mínimo duvidosa. Um muito obrigado por sua presença e até uma próxima.